Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma designação do Vem e Segue com vocês da sessão 133. Eu vou começar aqui lendo a partir do versículo 47. Bom, os versículos anteriores aqui está falando sobre a segunda vinda de Cristo, como que ele vai vir. E é mencionado que ele vai vir com as vestes tingidas, tá bom? De vermelho. Então Jesus Cristo, quando vir na sua segunda vinda, ele vai vir vestido de vermelho. Olha só o que diz aqui no versículo 47. Eu vou lendo e já vou explicando. Diz assim: e ele dirá, né? Porque as pessoas vão perguntar, quem é este vindo glorioso, poderoso, tingido de vermelho? E aí ele mesmo vai responder. E ele dirá: eu sou aquele que fala com retidão, que tem poder para salvar. E o Senhor estará vestido de vermelho, e suas vestes serão como a do pisar no largar de vinho. Largar de vinho, né? Como se fosse um recipiente bem grande, como se fosse uma bacia ali, mas cabe várias pessoas dentro. E nesse lagar tem embaixo ali tem uma torneira. Como que funciona o largar de vinho? É jogado muitos cachos de uva dentro desse lagar. E aí as pessoas, muitas pessoas entram ali e começam a pisar. E à medida que elas vão andando e pisando naquele largar, vai fazendo o suco da uva, tá bom? E vai sendo extraído ali pela torneira. Então ele está falando que ele pisou o lagar, tá bom? Continuando aqui o versículo diz assim: e tão gloriosa será a glória de sua presença, que o sol esconderá a face de vergonha, e a lua reterá a sua luz, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. Então falando, quando ele vinha aqui, na sua segunda vinda, que o sol esconderá a sua face de vergonha. Tem outras escrituras que diz que o sol se escurecerá. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês que na verdade o sol ele não vai perder o brilho dele, tá bom? O que acontece é que a luz de Cristo ela é tão forte, que vai ser como se a luz do sol fosse muito fraca. Por exemplo, é como você pegar uma vela e acender em pleno meio-dia, ali no seu quintal. O que essa vela vai clarear? Não vai clarear nada, porque a luz que a vela produz é muito pequena. Tá bom? Bom, se fosse num quarto escuro, e até quando acaba a luz aí na casa, a gente acende uma vela aí, e aí clareia a casa, e tem luz ali, mas não é uma luz forte como se fosse a da lâmpada. Então a mesma coisa aqui, tá bom? Quando Cristo vier, a luz dele vai ser tão forte, que vai ser como se o sol escondesse a sua face de vergonha, tá bom? É como você acender uma vela em pleno meio-dia e colocar assim para você ver. Quase não vai dar para ver a luz da vela, Realmente o brilho do sol é mais forte. E aqui no exemplo que quando Cristo ele vier, a luz dele vai ser tão forte que o sol, é como se o sol se escurecesse. É como se o sol escondesse a sua face de vergonha. A lua, conforme falou, a luz da lua é menor ainda, vai desaparecer. É como se a luz da lua desaparecesse, realmente vai desaparecer ali, porque o brilho, o poder, a gloriosidade do nosso Salvador é imensa, tá bom? Quando falou aqui no versículo anterior que ele vai vir tingido de vermelho, como pisar no lagar, é mencionado também que ele pisou no lagar sozinho. Bom, ele pagou pelos nossos pecados. Esse tingido de vermelho é um simbolismo do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Assim como nós vamos até a igreja e tomamos o sacramento, em lembrança do sangue que foi derramado por nós. Tá bom? E isso não é algo somente simbólico, porque foi algo literal que aconteceu. Cristo realmente ele manchou as suas vestimentas de vermelha. Mas não figurativamente, como está dizendo aqui num lagar de vinho, que realmente suja a pessoa ali de vermelho, acaba tingindo, respingando vermelho na roupa da pessoa ali por causa do processo ali da uva, tá bom? Mas aqui ele está falando de literalmente a roupa de Cristo foi tingida de vermelho. Como que foi tingida? Aqui em Lucas, capítulo 22, o versículo 44, quando Jesus Cristo ele estava pagando
pelos nossos pecados no jardim do Getsemane, diz o seguinte: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então olha só, quando Jesus Cristo ele estava no jardim do Getsemane pagando pelos nossos pecados, o suor dele tornou-se em grandes gotas de sangue. Tá bom? Esse é um processo muito doloroso, tá bom? Houve ali muita dor, era o peso do pecado de mundos caindo sobre Jesus Cristo. Daqueles que iriam nascer, daqueles que estão aqui agora, daqueles que já passaram, de outras eras, de outros planetas. Realmente foram mundos que caíram sobre Jesus Cristo ali, a dor tamanha que ele sentiu. Bom, ele sentiu dor em cada célula ali, em cada espaço do corpo dele ali, tá bom? E essa dor fez com que ele começasse a transpirar sangue por cada um de seus poros. Olha o que diz aqui em Osias capítulo 3, versículo 7. É o discurso do rei Benjamim. Ele diz assim: eis que sofrerá tentações, dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua agonia, pelas iniquidades e abominações de seu povo. Então, Cristo ele não estava isento de dores, cansaço, fome, tudo isso ele passou por nós. E aqui no jardim do Getsemane, ele sofreu realmente pelas nossas abominações, pelos nossos pecados. Ele era puro e imaculado, ele não tinha pecado algum. Se fosse para mim sofrer pelos meus próprios pecados, só de começar o processo ali eu já morreria. Nenhum ser humano é capaz de sofrer tanto, de começar a suar sangue pelos poros, pela pele, como diz aqui, ele suou sangue por cada um de seus poros. Cada buraquinho desse da pele que nós temos, Cristo ele soltou sangue ali. Então foi uma dor inimaginável, não tem como nós calcularmos o tamanho dessa dor. Se um ser humano começasse simplesmente o princípio dessas dores aí, ele automaticamente já morreria, tá bom? Ou desmaiaria. O nosso corpo ele tem um sistema de defesa que quando a dor é tão imensa, a pessoa desmaia ali, desmaia ou morre, trazendo o alívio imediato ao corpo. Porém, Jesus Cristo, ele era o unigênito do Pai. Quando nós dizemos que ele é o unigênito, ele é o único ser nessa terra que nasceu de uma mãe mortal e ele era filho do Pai Celestial. Então, ele tinha assim as características humanas, como sofrer dor, cansaço, fome, sede, todos esses apetites Cristo tinha. E também ele tinha herdado do pai dele o controle, por exemplo, sobre a morte. Então, assim quando essa dor caía sobre Jesus Cristo, ele escolhia por mim, por você, continuar vivo. Olha só, aquela dor vindo, ele automaticamente ele poderia escolher morrer, porque ele tinha o poder sobre a morte. Mas ele escolheu continuar vivendo, continuar sofrendo, para que pudesse pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados, o pecado de toda a humanidade, para redimir todas as criaturas. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele pisou sozinho no lagar. Bom, nesse processo, realmente, Jesus Cristo, ele tingiu toda a sua vestimenta de sangue. Tá bom? E naquela escuridão da noite ali, os apóstolos não perceberam quando ele foi traído por Judas, traído com um beijo ali, mas ele realmente estava tingido de vermelho e ele foi levado para ser crucificado, ainda assim passar mais dores ali. Bom, eu sou muito grato pelo meu Salvador Jesus Cristo. Eu sei que ele sofreu por amor a mim. E eu sei, eu tenho testemunho de que se eu fosse a única pessoa nessa terra, Deus ele me ama tanto, Jesus Cristo me ama tanto, que ainda assim, se eu fosse a única pessoa na terra, ele passaria por esse processo novamente para me salvar. Eu sei disso. Então, tendo esse conhecimento e esse testemunho,
sabendo desse grande sacrifício que Jesus Cristo fez, eu não posso me levantar de manhã, de domingo, e dizer: ah, hoje está frio, hoje eu não vou na igreja, vou ficar aqui debaixo da coberta. Realmente ele passou o grande sacrifício. Ir até a igreja ou qualquer outra coisa que possamos fazer, não tem como comparar ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Então, o que nós podemos fazer para agradar Jesus Cristo é realmente fazer valer a pena o sangue que ele derramou, guardar os mandamentos dele, realmente para podermos voltar à presença dele um dia. Conforme foi dito aqui, ele passou por todas as coisas, cansaço, sede, dores. Então Jesus Cristo, ele sabe exatamente como você se sente nas suas aflições, nas suas dores, em tudo. Cristo, ele sabe como você se sente, tá bom? Então ele pode te socorrer em todas as coisas. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.